Você é o tipo de investidor que gosta de investir naquela empresa que caiu bastante, parece uma pechincha? Bom, eu conheço muitos assim e por vezes acabaram se dando mal. Veja bem, a gente não está falando aqui de empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu preço justo, que realmente estão baratas, mas têm qualidade. Mas sim, aquelas empresas que eventualmente caíram bastante por causa de um consenso geral. O mercado percebe que aquela empresa está em uma condição de muito risco, sérios problemas financeiros, portanto a possibilidade de valorização, de uma recuperação, é bem remota. E é claro que a gente está falando aqui de empresas que entram em recuperação judicial e por que você deve evitar. Recentemente, o caso da empresa Americanas veio ao noticiário como uma bomba e as ações caíram drasticamente. E agora, novamente, a gente tem esse cenário se repetindo. As ações das Americanas caíram essa semana que passou mais 50% novamente. Certamente tem muito investidor achando, olha, agora eu vou comprar, tá muito barata. Pode ser uma boa oportunidade. Pode ser que, de fato, o preço da ação que está sendo negociado das lojas americanas crie boa surpresa aí para alguns investidores, aí, quem sabe no médio prazo, no longo prazo. Mas a chance disso acontecer é pequena. Pode acontecer, mas a chance é remota. A questão é, vale a pena você investir em empresas nessa situação? Esse assunto é bastante pertinente e relevante para qualquer caso de empresa que entre em recuperação judicial. O investidor deve investir em uma empresa que entrou em recuperação judicial? O que geralmente acontece quando uma empresa entra em recuperação judicial? Quais foram os casos mais emblemáticos em que empresas entraram em recuperação judicial? E qual foi o resultado disso? Bom, é o que a gente vai falar nos próximos minutos. Olá, eu sou o Bruno, esse canal que fala sobre investimentos para você que quer começar a investir e não sabe por onde começar. Aqui é direto ao ponto de forma simples e prática. Se tu tem a intenção de se tornar um investidor, mesmo começando com pouco, esse canal foi feito para você, então se inscreva. Não esqueça de dar um like também nesse vídeo e marca o sininho para você não perder os próximos vídeos. Vamos seguir agora mesmo para o tema do vídeo. Por que eu não invisto em empresas que estão em recuperação judicial? Bom, algumas pessoas consideram que a minha carteira de investimentos é até arrojada. É importante lembrar que a minha carteira de investimentos é para o longo prazo e com um objetivo específico, para a minha aposentadoria. Então, o destino desse patrimônio acumulado é para o longo prazo, para a minha aposentadoria, quando eu resolvi parar de trabalhar. Por isso, eu tenho na minha carteira de investimentos ativos exclusivamente de longo prazo. Nada te impede de ter uma carteira que tenha renda fixa, produtos mais conservadores, ao mesmo tempo que você constrói seu patrimônio de longo prazo. No meu caso específico, eu deixo minha reserva de emergência separada da minha carteira de investimentos, porque minha carteira de investimentos é para aposentadoria. O fato é que muitas pessoas consideram que eu sou um investidor bastante arrojado, que gosto de risco, porque minha carteira é 100% renda variável. E isso não é necessariamente verdadeiro. A minha carteira é 100% renda variável, mas com risco bastante controlado. Em ações, por exemplo, eu tenho aproximadamente 20 ações. Fundos imobiliários, aproximadamente 15. E a parte da minha carteira que está dolarizado, investimento no exterior, aí a gente já está falando de aproximadamente 500 empresas. Então existe um risco bastante controlado. Eu escolho boas empresas e não tem poucas. Escolho bons fundos imobiliários, não tem poucos. Então daí já dá para notar de que eu tenho uma preocupação sim significativa com o risco da minha carteira. Para você ter uma ideia, nenhuma empresa tem, por exemplo, 3% do meu patrimônio alocado nela. Porque apesar de escolher boas empresas e bons fundos imobiliários, pode ser que uma empresa tenha um mau desempenho ou surja com uma notícia como uma bomba, que nem a Americanas. Uma denúncia de fraude, algum problema muito crítico que nunca foi mencionado, por exemplo, no relatório do gestor. Então são informações que você não tem acesso, que se colocam diante de você na mídia, espantando todo mundo e até os funcionários. O resultado disso é que a ação da empresa vai cair bastante. Como isso não está livre de acontecer em nenhuma empresa, eu protejo minha carteira, não colocando muito do meu patrimônio em apenas uma empresa. Por isso que eu divido em várias. Um critério adicional de segurança na minha carteira é justamente não entrar em empresas em recuperação judicial. Por quê? Algumas vezes pode ser entendido como uma oportunidade de investir em uma empresa que caiu tanto. Olha só o caso das lojas americanas, da Oi. Uma empresa que anuncia um processo de recuperação judicial geralmente tem uma queda significativa na bolsa. A questão é de que a minha decisão não é pelo preço, e sim pela qualidade. Então eu busco empresas com qualidade no menor preço possível, descontadas. Então, fazendo um resumo, eu não compro empresas de recuperação judicial porque, de pronto, você já sabe que é uma empresa que está passando por problemas financeiros. Empresas que estão passando por problemas financeiros graves, diga-se de passagem, raramente são empresas que têm qualidade, porque alguma coisa já aconteceu para deixar essa empresa nessa situação. E se a gente recapitular,
O caso das lojas americanas, por exemplo. Prejuízo em 2023 e em 2024. Então, ela apresentou resultados negativos recentemente. Além do processo de recuperação judicial, nós estamos diante de dados que não são promissores, não são otimistas. Um outro fator também que foi bastante negativo é essa questão de transformar débitos em ações da empresa. Em uma tentativa das lojas americanas em reestruturar as dívidas, ela converteu parte dos seus débitos, boa parte dos seus débitos, em ações da empresa. Então isso significa que, ao invés de pagar seus credores em dinheiro, pagou em ações. E nesse caso, ela emitiu novas cotas para essas pessoas, para essas empresas. Isso levou a uma emissão de aproximadamente 9 bilhões em ações. Então a quantidade de papéis de cotas da empresa aumentou significativamente. E quando muitas ações da empresa entram no mercado, acaba diluindo a posição de quem tem cotas. Ou seja, o valor de cada ação diminui. Tende a diminuir, porque agora tem muito mais ações em circulação. Muitas ações em circulação, mas sem um aumento significativo no valor da empresa. Eu diria sem um aumento correspondente no valor da empresa. Um outro contexto também que fez a ação das lojas americanas cair bastante recentemente. No dia 15 de agosto agora, acabou o bloqueio de negociações da cota da empresa. Essas novas ações que foram emitidas, elas estavam bloqueadas, não podiam ser negociadas. Isso significa que os credores que receberam essas cotas não podiam negociar, não podiam vender. Quando o bloqueio foi suspenso, esses papéis, essas cotas ficaram disponíveis no mercado, eles começaram a vender para poder recuperar parte daquele pagamento que tinha para receber. Isso acabou gerando uma enorme pressão vendedora, muita gente querendo receber uma parte do dinheiro que estava lá para receber de algum tempo e tinha recebido em ações. O que aconteceu? A queda se acentuou mais ainda. E por isso que eu falo com bastante frequência, você deve evitar empresas em recuperação judicial, porque reverter esse processo é complexo, não é trivial. De uma empresa sair de uma crise financeira para se tornar uma empresa saudável financeiramente e continuar crescendo, valorizando. Quando eu faço a escolha de ações, eu escolho boas empresas que não estão em recuperação judicial. Para fundos imobiliários, a mesma coisa. E se acontecer, em algum momento, ainda bem que nunca aconteceu, porque eu escolhi boas empresas, mas não está livre de acontecer, se acontecer de uma empresa que eu escolhi, um fundo imobiliário que eu escolhi entrar em recuperação judicial, eu de forma bastante objetiva vou tomar uma decisão, tirar ela da minha carteira e dedicar o meu dinheiro, colocar esse meu recurso financeiro em uma outra empresa, em outro fundo imobiliário. Investir em empresas em recuperação judicial, fica meu alerta. Seja qual for, é considerado alto risco por vários motivos. Então, se você está vendo aí o preço da Americana bem baixinho aí e está tentado a comprar, é claro que eu não estou falando só das lojas americanas, mas estou falando sobre qualquer empresa em recuperação judicial, pense 2 vezes. Uma empresa que está em recuperação judicial, ela tem um risco grande de insolvência. Isso significa que ela não está tendo condição de pagar suas dívidas, que ela precisa de proteção legal contra credores. Então a situação é crítica. E é claro que se a empresa não se recuperar e acabar falindo, pode gerar um grande prejuízo para o investidor, para o cotista, para você que comprou cotas daquela empresa. Um outro ponto também que é muito prejudicial, o que aconteceu com as lojas americanas, é comum em empresas de recuperação judicial, dela emitir novas cotas, diluindo os cotistas. Então tu compra uma empresa que entrou em recuperação judicial porque ela já caiu, tá achando que vai se dar bem, aí ela vai lá e emite novas cotas, dilui você que acabou de comprar. Quando ela emite novas cotas, você tem uma participação menor da empresa porque tem mais cotas em negociação. Então é mais um ponto em que você deve se preocupar. Além disso, a incerteza sobre o futuro da empresa, o processo de recuperação é incerto, não há nenhuma garantia de que a empresa vai se recuperar, vai reestruturar as dívidas, vai quitar as dívidas e voltar a crescer, não existe nenhuma garantia. E diga-se de passagem, é um outro ponto. Existem mais casos de uma recuperação judicial não resolver o problema do que resolver. Bem mais casos. Vou falar disso já, mas primeiro deixa eu falar sobre um outro ponto. Na recuperação judicial, a prioridade é dos credores. Então, em caso de falência da empresa, os credores têm prioridade sobre os acionistas. Então, se tudo der errado, as primeiras pessoas a serem pagas com o que sobrou da empresa vão ser os credores, depois os acionistas. Então, significa que os investidores comuns, os acionistas que compram uma cotinha lá da empresa, porque achou que a empresa agora era uma oportunidade, essas pessoas vão estar lá no final da fila. Isso é para receber qualquer valor remanescente ali, o que sobrou. Em resumo, em muitos casos, os investidores recebem pouco ou nada, o que representa, obviamente, uma perda total do valor investido. Para você que gosta de dividendos, bom, nesse caso aí, nesse momento, já foi suspenso o dividendo, e até fácil de entender, né? Porque se o dividendo é produto do lucro, uma empresa que está dando prejuízo não tem nada para distribuir de lucro, né? As empresas que estão em recuperação judicial também têm uma enorme dificuldade de acesso a crédito, porque, imagina, se você está com o nome todo no SPC lá, todo complicado, você acha que vai ser fácil para você obter crédito? Para empresas não é diferente. Então, quer dizer, se reestruturar, se restabelecer,
Resolver os problemas não é fácil. A empresa tem muito mais dificuldade em conseguir crédito. Algo que é trivial e fácil para empresas que têm uma boa saúde financeira. Eu falei para você que ia lembrar de casos de empresas que entraram em recuperação judicial e que não se recuperaram, só para você ter uma ideia. Na verdade, eu nem lembro de empresas que se recuperaram. Mas vamos lá. Empresas que entraram em recuperação judicial e que não se recuperaram. A OGX, a empresa que foi fundada lá pelo Eike Batista, lembra dele? Foi uma das empresas mais promissoras do setor de petróleo e gás, mas entrou em recuperação judicial em 2013 e jamais se recuperou. Outra empresa, Viação Aérea Rio-Grandense, a Varig, lembra? É uma empresa bastante antiga e da época que eu era criança. Eu lembro porque meu pai trabalhou na Varig. Meu pai tinha um emprego normal, não era de alto escalão, emprego simples e foi demitido. De lá, depois da Varig, inclusive, ele foi trabalhar numa escola municipal depois que fez um concurso público, trabalhando como, imagina o quê? Merendeiro. Trabalhava na cozinha da escola municipal, o professor Gilberto Bento da Silva. Pelo menos ele conseguiu se restabelecer. O emprego público ganhava pouquinho, mas pelo menos estava desempregado, né? Outra empresa também que entrou em recuperação judicial e não conseguiu se restabelecer. Empresa que eu trabalhei entrou em recuperação judicial, Telemar. Parte do grupo Oi, a Telemar entrou em recuperação judicial e foi absorvida pela Oi. Teve várias tentativas de reestruturação e não resolveu. E diga-se de passagem, foi absorvida pela Oi, que também entrou em recuperação judicial, né? Uma outra empresa para finalizar do meio do cemitério de empresas que entraram em recuperação judicial é a MMX, uma mineradora também do Eike Batista. Então é muito importante, eu considero bastante relevante você ficar atento a isso. Não enxergue esses casos de recuperação judicial como oportunidade. Pode ser um grande risco para você, porque a chance de uma empresa se recuperar é muito pequena. A minha recomendação é essa, posso fazer recomendação? É de que você escolha boas ações, que tenham bons múltiplos, bons fundos imobiliários com bons múltiplos, faça uma pesquisa detalhada e uma checagem final. Isso já deve garantir para você de que empresas em recuperação judicial não entre na tua seleção, mas caso surja uma empresa em recuperação judicial depois do teu filtro lá, tire ela do teu radar. Eu acho bastante relevante fazer esse vídeo nesse momento tão oportuno que as ações das americanas caíram bastante, para poder te alertar não somente pela essa empresa, as lojas americanas, mas por qualquer outra empresa que entre em recuperação judicial, que muitos investidores, eu vejo vários comentários falando agora, eu vou comprar, tá uma pechincha, 10 centavos, 12 centavos, 15 centavos. O valor de uma ação não deve ser medido pelo preço que ela está sendo negociada, mas sim pela qualidade dela e pela perspectiva de crescimento no futuro. Eu não tenho dúvida, te dei um alerta bastante importante para você ter uma boa experiência na Bolsa de Valores. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e marcar o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim eu tenho certeza que acompanhando os fundos imobiliários e ações que eu falo aqui no canal que tem qualidade, você vai afastar o risco da tua carteira. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.